Ele foi o precursor, o mensageiro escolhido para preparar o caminho para a vinda do Messias. Sua vida e ministério têm um significado profundo e impactante para o cristianismo. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de um dos personagens mais importantes da Bíblia, João Batista. Vamos explorar sua jornada extraordinária e compreender sua relevância até os dias de hoje. Então já te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like se gostar do vídeo. Sem mais demora, vamos lá! Além de Jesus Cristo, João Batista é provavelmente a figura teologicamente mais significativa dos evangelhos. Como foi o caso de Jesus, o nascimento de João Batista foi detalhadamente registrado. Sua chegada ao mundo foi marcada por proclamação de anjos e intervenção divina. João é claramente uma figura central na história da salvação de Deus. Já no Antigo Testamento, em Isaías 40, versículo 3, havia o anúncio de um profeta que prepararia o caminho de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículos 1 ao 14, confirmamos que a voz que clama no deserto é referência ao último profeta, João Batista, que veio anunciar os ensinamentos de Deus e preparar o povo para a chegada de Jesus. Portanto, João foi verdadeiramente uma figura de transição, formando o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Pregando o batismo e a conversão dos pecados, ele se tornou bastante conhecido, alcançando com seus ensinamentos muitas pessoas da Judéia e Jerusalém. Porém, uma de suas principais falas se refere exatamente à sua principal missão: anunciar Jesus. Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. João 1:27. Para entender o impacto de João Batista, precisamos mergulhar no contexto histórico em que ele viveu. Naquela época, o povo de Israel aguardava ansiosamente a chegada do Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Foi nesse cenário de expectativa e esperança que João nasceu. Sua história começa com um evento extraordinário. O nascimento de João foi milagroso. Ele nasceu de pais idosos que nunca puderam ter filhos. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias, um sacerdote levítico, que ele teria um filho, notícia que Zacarias recebeu com incredulidade. Gabriel disse o seguinte sobre João: ele será grande aos olhos do Senhor. Ele será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E ele irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias. Fiel à palavra do Senhor, a esposa de Zacarias, Isabel, deu à luz a João. João era primo de Jesus, pois suas mães eram parentes. De fato, quando o anjo Gabriel disse a Maria que ela daria à luz a Jesus, ele também lhe falou sobre João. Quando Maria carregava Jesus em seu ventre, ela visitou Isabel, e João Batista saltou de alegria no ventre de sua mãe ao som da voz de Maria. O ministério de João Batista foi marcado por uma mensagem poderosa: o arrependimento e a purificação através do batismo. Ele pregava no deserto, atraindo multidões com suas palavras. Ele era chamado de o Batista porque sua prática era batizar aqueles que respondiam à mensagem que ele proclamava e se arrependiam sinceramente de seus pecados. João tinha um objetivo claro: preparar o coração das pessoas para a chegada do Messias. Ele sabia que era apenas o precursor, o mensageiro, e apontava para aquele que estava por vir. Por isso, ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. João foi um profeta do fim dos tempos. Ele ensinou que o julgamento estava próximo. Quando adulto, João viveu uma vida difícil na área montanhosa da Judéia, entre a cidade de Jerusalém e o Mar Morto. Ele usava roupas feitas de pelo de camelo, com um cinto de couro na cintura,
a vestimenta típica de um profeta. Sua dieta era simples, gafanhotos e mel silvestre. João não era agradável ao público. Ele confrontou voluntariamente a hipocrisia do povo. Para os hipócritas, João tinha palavras severas, chamando-os de raça de víboras, e advertindo-os a não confiar em sua linhagem judaica para a salvação, mas a se arrepender e dar frutos dignos de arrependimento. As pessoas daquela época simplesmente não se dirigiam aos líderes religiosos dessa maneira por medo de punição. Mas a fé de João o tornou destemido diante da oposição. Um momento marcante na vida de João Batista foi o seu encontro com Jesus. Após batizar muitas pessoas, ele viu Jesus se aproximar e reconheceu imediatamente sua importância. João Batista sabia que Jesus era o Messias prometido, e assim declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. Todas essas características retratam João como um profeta ardente proclamando a mensagem apocalíptica de Deus. De fato, Lucas diz que João veio no espírito e poder de Elias em Lucas 1:17. João fazendo alusão a Malaquias capítulo 4 versículo 5, que afirma que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E algumas pessoas perguntaram se João era Elias. João Batista negou categoricamente que ele era Elias reencarnado. No entanto, Jesus afirmou que Elias devia vir primeiro e que ele veio na pessoa de João Batista. João cumpriu a profecia de Malaquias no sentido espiritual, e não literal. Desta forma, Jesus reconhece o papel central que João desempenhou no plano de salvação de Deus. João aceitou plenamente seu papel subordinado a Cristo. Ele negou ser o Cristo e repetidamente enfatizou que era simplesmente uma testemunha da luz. João afirmou que Jesus era maior do que ele e que Jesus tinha um ministério e um batismo mais poderosos. João não queria batizar Jesus, mas sim ser batizado por ele. João reconheceu corretamente que o Filho de Deus sem pecado não precisava de batismo de arrependimento e que certamente não era digno de batizar seu próprio Salvador. Mas Jesus respondeu à preocupação de João pedindo o batismo para cumprir toda a justiça. O que significa que Jesus estava se identificando com os pecadores pelos quais ele finalmente se sacrificaria, garantindo assim toda a justiça para eles. João permitiu que seus discípulos deixassem sua própria liderança e seguissem a Jesus. Mas apesar de toda a sua grandeza, João era meramente humano. Nesse sentido, ele também se juntou às especulações populares sobre a identidade de Cristo. Pode ser que a visão de João sobre o Messias variasse tanto do que ele ouviu e viu em Jesus, que ele chegou a questionar se Jesus era realmente o Cristo. Finalmente, embora João fosse apenas uma testemunha servindo como figura de transição, o impacto de sua vida e ministério não deve ser subestimado. Durante sua vida, ele teve seguidores que compartilharam suas práticas como jejuns e orações. Os discípulos de João sobreviveram à sua morte e se espalharam pelo mundo mediterrâneo. Apolo era de Alexandria, no norte da África, e em certo ponto só sabia do batismo de João. Da mesma forma, ao chegar a Éfeso, Paulo encontrou cerca de uma dúzia de discípulos de João. Eles também haviam experimentado apenas o batismo de João. Esses exemplos indicam que o movimento dos batistas pode ter tido mais influência do que podemos extrair do Novo Testamento. Infelizmente, a vida de João Batista teve um fim trágico. Ele enfrentou perseguições e foi preso por Herodes, um governante corrupto. Herodes havia se casado com a ex-esposa de seu irmão Felipe. João corajosamente expôs que esse casamento era errado, para desgosto de Herodias, a nova esposa de Herodes. Em um ato de vingança indescritível, Herodias conspirou com sua filha para matar João. A filha de Herodias dançou para Herodes e seus convidados uma noite,
E Herodes ficou tão contente que disse a ela: "Peça-me o que quiseres, e eu te darei." A menina consultou sua mãe antes de responder que queria a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes tinha medo de João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e por isso relutou em matar o profeta, mas prometeu dar à dançarina tudo o que ela pedisse. Como João já estava preso, foi simples mandar um carrasco para decapitar João, que foi exatamente o que aconteceu. O fim trágico de João Batista foi um testemunho de sua coragem e fidelidade à sua missão. Mesmo diante da adversidade, ele não recuou em proclamar a verdade e preparar o caminho para o Messias. Apesar de sua vida ter sido interrompida de forma tão violenta, o legado de João Batista perdura até os dias de hoje. Sua mensagem de arrependimento, batismo e preparação para a chegada de Jesus continua sendo um chamado poderoso para as pessoas se voltarem para Deus. O impacto de João Batista vai além de sua própria história. Ele influenciou diretamente a vinda de Jesus Cristo, preparando o terreno para o ministério do Messias e cumprindo as profecias bíblicas. A vida de João Batista nos inspira a sermos corajosos e fiéis em nossa própria jornada espiritual. Assim como ele, podemos nos dedicar a preparar o caminho para o encontro com Jesus em nossas vidas, convidando outros a se arrependerem e se aproximarem de Deus. Se este vídeo trouxe inspiração e reflexão para você, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhá-lo com outras pessoas. Deus te abençoe!